Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 26º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Hoje vamos falar do carisma das línguas, o dom das línguas. Nós sabemos que no dia de Pentecostes soprou um vento impetuoso no cenáculo onde eles estavam reunidos em oração. Diz o relato de Atos 2 que desceu sobre eles como que línguas de fogo e começaram a orar e a profetizar. Essas línguas de fogo são reconhecidas por muitos exegetas, talvez não por todos, mas por muitos exegetas, como a manifestação do dom das línguas. Com a manifestação do dom das línguas, sobretudo na forma mais comum, chamada glossolalia. A glossolalia é exatamente aquilo que é mais característico do dom das línguas, que é sobre a inspiração do Espírito Santo. Nós começamos a orar uma língua incognoscível. Não é um alfabeto, não é uma língua conhecida. É uma inspiração vocal. Por isso não é chamado uma língua nova no sentido, uma língua que nós podemos aprender um alfabeto. Não, são expressões incognoscíveis. São impressões ininteligíveis. Nós oramos, mas não sabemos o que estamos falando. É uma inspiração de orar. Como que deixando o Espírito Santo orar em nós, orar através da nossa boca, da nossa língua, inspirando sons, palavras ininteligíveis. Não são palavras que podem ser traduzidas, não há tradução do dom das línguas, como se houvesse, essa palavra significa isso. Não, existe interpretação exatamente porque não tem como traduzir. Então, o dom das línguas, nessa forma, glossolalia, sob a inspiração do Espírito Santo, se começa a falar e a cantar com gemidos, com sons, se começa a produzir sons ininteligíveis. Aquele que ora em línguas não sabe o que está falando. Não sabe. Ele sabe que o Espírito está orando nele, que algo está sendo rezado. Mas ele não sabe o que. Então é uma oração que edifica. Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Então é um dom maravilhoso. Também ele se manifesta de uma forma mais incomum, mas existe na história da igreja. Então ele se manifesta também como xenoglossia. Nós temos a glossolalia e o xenoglossia. Xenoglossia é quando aquela pessoa recebe a inspiração de orar em línguas e ela fala uma língua humana, uma língua que conhece, mas que ela não conhecia, que ela não sabia que aquela língua existia. Ela não tinha um conhecimento prévio daquela língua. Inclusive, às vezes acontece de uma pessoa começa a orar em línguas e no meio do dom de línguas ela fala árabe, aramaico, ou fala em dialetos que já estão extintos, que já não existem mais na humanidade, no meio da humanidade. É uma forma mais incomum, mas ela, às vezes, ela pode acontecer. Então, o dom de línguas é um dom muito especial. É considerado o menor dos carismas, mas é um carisma muito especial, porque ele nos abre ao poder do alto. Ele nos abre à ação do Espírito Santo. O dom de línguas nos abre. Quando nós oramos em línguas, é como se você se conectasse com essa fonte do Espírito Santo. E você fica aberto para receber luzes, inspirações. O dom de línguas nos torna aberto, você fica ali aberto a receber
a moção de outros carismas, como uma palavra de ciência. Muitas vezes, quando você está orando em línguas, você recebe uma moção de uma revelação ou de um direcionamento que o Espírito te dá sobre o que você deve fazer, sobre o que você deve falar. Porque quando você ora em línguas, é como se você estivesse conectado ao Espírito Santo que está orando em você. Nesse sentido, apesar de ser conhecido como o menor de todos os dons, ele tem muito valor. Quando nós aprendemos, entre aspas, a orar em línguas, nós nos abrimos, nós aprendemos uma forma de se abrir a outras moções, a outras formas de manifestação do Espírito Santo. Então isso é fantástico, né? Vamos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, diz assim, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Está mais claro do que isso, né? São Paulo explica. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Metade do versículo 4, só um pedaço do versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então veja, né? É algo muito importante de nós percebermos. Né? Como o dom de língua, né? O dom de línguas, quando você começa a exercitar o dom de línguas, ele cumpre em nós, ele gera em nós um efeito muito salutar. Porque ele faz com que você exercite essa consciência do mundo interior. Essa consciência da vida interior. Essa consciência do Espírito Santo como fonte de uma vida nova. Quando você exercita o dom de línguas, você pode ao mesmo tempo exercitar a fé expectante, aquela esperança de receber uma palavra, de receber uma moção. Quando você ora em línguas, você pode exercer ao mesmo tempo aquele movimento de se conectar ao Espírito, porque você percebe, por aquelas palavras que você está emitindo, elas são ininteligíveis, mas você toma consciência de que o Espírito está falando. Então, se o Espírito está te comunicando sons ininteligíveis, ele pode te comunicar pensamentos, emoções, inspirações, sentimentos. Então, é uma maneira de exercitar ao mesmo tempo, quando você ora em línguas, essa consciência da vida, da graça, essa consciência do Espírito Santo que está ali, que me comunica emoções, inspirações, luzes, assim como está me inspirando naquele momento o falar. O falar sem se preocupar em formação de pensamentos, porque quem fala em línguas não se preocupa em formar ideias, em formular ideias, não se preocupa em expressar ideias, pensamentos, mas simplesmente fala de forma ininteligível. É um carisma que se manifestou no dia de Pentecostes e que é muito comum se manifestar quando nós fazemos a oração pedindo a efusão do Espírito Santo. Então peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que o carisma das línguas se manifeste em nossas vidas. Vamos pedir. Senhor Jesus, nós pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. Mais uma vez nós pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. E concedei a cada um de nós novas línguas, o dom das línguas, o carisma das línguas. Sim, nós pedimos a liberação do dom das línguas hoje em nossas vidas, que estamos aqui ouvindo isso, orando agora na sua presença. Esse meu irmão, essa minha irmã, que ora agora comigo, que ainda não ora em línguas, conceda, Senhor, neste momento, o dom das línguas, o dom de orar em línguas. Muitos não querem esse dom porque acham estranho. Muitos não querem esse dom por serem intelectuais demais.
Mas nós queremos este dom, Senhor, porque sabemos que ele é muito precioso. Ele é muito precioso e o exercício dele nos abre a tantos outros dons do Espírito Santo, inclusive aos dons infusos do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, batiza-nos hoje no Espírito Santo, Senhor Jesus. Inunda-nos hoje do carisma do Espírito Santo. Desde já lhe agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Orianda erebicanda aralashuvi rama samahanda erebicanda erebilianda. Oriara lavara 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 lavandurururururururu. Enchei-nos, enchei-nos, enchei-nos do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.